Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre o serviço de bebidas, beleza? Então, primeira coisa, como andar com a bandeja, como segurar a bandeja. Olha só que legal, essa aqui é a bandeja que a gente usa para servir bebidas, né? A gente chama até de bandeja de garçom. Nós vimos que tem bandeja retangular, bandeja oval e tem a bandeja redonda, que é a mais usada para o transporte de garrafas e copos. Essa bandeja aqui a gente sempre vai segurar na mão esquerda, tá? Isso mesmo, por que na mão esquerda e não na direita? Olha só, eu vou servir o cliente sempre do lado direito, né? Claro, sempre que der. Considerando um jantar mais formal, uma situação ideal, né, o copo da pessoa ela sempre fica do lado direito. Então eu incomodo menos entrando pela direita, tá? Imagina só se eu tiver que servir essa pessoa aqui, ó, segurando a bandeja na minha mão direita. Eu teria que ou fazer assim com o meu braço, que eu vou incomodar a pessoa, ou então eu tenho que entrar pela esquerda, ó, passando o meu braço na frente do rosto da pessoa. E aí eu vou incomodar bastante ela, não é legal, tá bom? Agora, considerando que eu vou fazer um serviço de coquetel, onde eu vou circular com bandeja, servindo para todos os convidados que estão no salão, estão todos de pé, então não tem necessidade nenhuma eu segurar na outra mão, não tem importância se eu quiser segurar na minha mão direita ou na esquerda. Agora, sugestão, já que vai aprender, já que vai fazer, já faz do jeito certo, né? Que é na mão esquerda, tá bom? Muito bem, na palma da mão, sem pegar ela no antebraço, porque se você tiver que levantar para desviar de alguma coisa, você vai ter que levantar o braço inteiro, aí você não vai conseguir manter ela reta. Já na palma da mão, não. Você consegue, se for preciso, levantar para desviar de alguma coisa. E já aproveitando, não leve a bandeja aqui em cima, ó, tá certo? Só se for uma emergência, se você precisar realmente levantar em algum momento. Mas ficar andando com a bandeja o tempo todo assim fica feio, fica deselegante. Com o sovacão lá levantado é um negócio estranho, né? Então sempre nessa altura aqui, a outra mão não é para ficar com ela balançando, então a gente sempre pede para ou fica com a mão aqui ao lado mesmo, ou segurando aqui na própria bandeja. Eu até gosto quando segura a bandeja dessa forma, porque numa emergência, se for cair alguma coisa, você segura, tá certo? Se você tiver com a mão lá atrás, além de não dar muito equilíbrio, né? Fica estranho você ficar com uma mão para trás enquanto está com um peso muito grande em uma única mão. Você também, se for cair alguma coisa, até você levar o braço ali, vai demorar bastante. Beleza? Bom, aí eu vou colocar alguma coisa aqui na bandeja. Vou colocar uma garrafinha como essa, por exemplo. Que lugar da bandeja que eu ponho? Se eu colocar aqui no meio, você deve estar pensando, no meio dá mais equilíbrio e tal. Realmente, no meio tem bastante equilíbrio, mas se isso for cair, ó, pode molhar a pessoa, né? Ou pode ainda virar para mim e me molhar. Então a gente aconselha sempre as garrafas, os objetos mais altos, colocar próximo do seu corpo. Então, ó, vou colocar uma outra encostadinha, uma na outra. Vou colocar mais uma, encostadinha. Então, se de repente for cair, ela cai aqui em cima, ou em último caso, eu abraço tudo isso daqui, ó, né, e jogo para o meu corpo. Então eu tenho menos chance de provocar um acidente, tá bom? Então esse é o jeito certo de você andar com a bandeja. Então sempre andando dessa forma, tá? Assim, ou com a mão aqui. Vamos servir agora? Então vamos mostrar como é que funciona o serviço na mesa. Bom, agora vamos fazer uma demonstração de como é que funcionaria o serviço de bebidas em uma mesa. Tá? Suponhamos que eu vou servir aqui 2 águas, né? Poderia ser também refrigerante ou uma cerveja sem problemas nenhum. Eu vou colocar a bandeja aqui na mesa. Tá certo eu fazer isso? Se fosse a mesa do cliente, eu não poderia fazer isso. Nunca apoie a bandeja na mesa do convidado, do seu cliente no restaurante ou no salão de festas, que fica feio. A bandeja você sempre apoia ou no aparador, ou no guerridon, ou serve diretamente mesmo da sua mão. Tá bom? Então vamos a algumas dicas importantes. Vamos conhecer alguns detalhes sobre o serviço. Primeira coisa importante, trazer todos os produtos de uma única vez. Tá? Vamos pensar no cenário ideal. Eu estou num restaurante mais sofisticado, né? O que seria o ideal? Eu costumo dizer que nem sofisticado. Se for num restaurante mais simples, onde eu tenho um bom serviço, eu prezo por um bom serviço,
eu procuro fazer do jeito certo, não é verdade? E numa festa de casamento, num aniversário, qualquer que seja a situação, né, eu vou procurar me aproximar ao máximo do que seria o ideal. Então, o ideal, se chegou dois casais numa mesa, um pede uma coca, um pede um guaraná, outro pede uma caipirinha e outro pede um chopp. O que seria o ideal? Eu trazer essas 4 bebidas de uma única vez. Espero as 4 ficarem prontas e levo tudo junto, né? Você já deve ter ido em algum restaurante ou em algum bar, e aí vem primeiro o chopp, depois chega lá, né, o refrigerante, depois que chega a caipirinha, muitas vezes. Não, é chato, é deselegante, não é nada agradável você... Por exemplo, se eu estou com uma pessoa na minha frente, uma pessoa comigo, e aí chega o meu produto e não chega da pessoa que está comigo, eu não vou começar a tomar isso, que fica deselegante, tá bom? Mas é claro que um serviço de coquetel é um pouco diferente. Por quê? As pessoas estão andando, estão de pé, cada garçom transporta um produto, né, um item. Então tem um garçom que está passando uísque, tem o outro que está passando vinho, né? Então você vai circulando e aceita um espumante, senhor? Ah, eu aceito. Entrega para ele. Ah, você pode trazer uma água para minha esposa? Ah, só um momentinho, por favor, eu vou trazer. Né? Só um momento, a gente evita falar no diminutivo. E você, de repente, se depara com algum garçom que está passando água, já avisa ele, ó, vai naquela mesa ali atrás de mim aqui, tem uma moça que quer água e tal. Não vai parar todo o serviço e ir lá na copa de volta para pegar uma água para essa pessoa. Continua o seu serviço com espumante, tá bom? Mas vamos aqui ao serviço de bebidas à mesa, de um jeito mais formal, mais elegante, o que seria o correto. Primeira regrinha, trazer tudo de uma vez só. Muito bem. 2, saber quem pediu o quê. Isso mesmo. Já foi em algum restaurante também? E aí você chega, o garçom, você pede as bebidas e tal, o garçom chega na sua mesa e fala assim, de quem que é a coca? De quem que é a água? O suco? Ou então muitas vezes ele tenta adivinhar quem pediu o quê, né? E é engraçado, às vezes tem uma mulher e um homem, um chopp e um refrigerante. E ele vai logo de cara, né? O chopp é do homem, o refrigerante é da mulher. Que preconceito é esse? Não é mesmo? Então, assim, saiba o que cada um pediu. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, às vezes tem muita gente, mas procure decorar, procure gravar o que a pessoa pediu para você. Um bom garçom deve ter boa memória, tá? E no restaurante tem um segredinho. A gente usa uma comanda, a gente usa um bloquinho de anotações. E a gente vai numerar os lugares. Então, olha que interessante que funciona. Eu vou numerar da seguinte maneira. A pessoa que tiver de costa para a porta de entrada do restaurante é a pessoa número 1. Então, suponhamos que aqui é o meu restaurante e essa aqui é a porta de entrada do restaurante. Então, essa pessoa é a 1, sentido horário 2, 3 e 4. Né? Então, na hora de eu fazer a anotação na minha comanda, eu anoto os números dos lugares. Ao invés de eu ficar falando assim, ó, aquele careca, ou aquele gordinho, né? Ou aquele rapaz de óculos, não. Eu falo a pessoa 3, a pessoa 2. Isso é uma dica importante que você pode estar utilizando no seu dia a dia. Quer seja num jantar, com as pessoas sentadas, né? Um jantar mais formal, quero dizer, né? Ou algo mais simples. Tá? É uma forma de você numerar os lugares. Agora, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Né? Então, se o maître definiu que a pessoa 1 vai ser essa pessoa, todo mundo tem que adotar isso, tá bom? Bom, trazer todos os itens de uma vez só, saber quem pediu o quê. 3, quem eu sirvo em primeiro lugar. Olha só, existe regra ou não? Existe, né, pessoal? Então, primeira pessoa que eu sirvo sempre, criança. Se tiver alguma criança numa mesa, ela vai ser sempre a prioridade. Quem tem filho sabe muito bem o que eu estou falando. As crianças sempre vão ser a prioridade para os pais. A criança não tem paciência. Então, se eu tiver um casal, a primeira pessoa que eu vou servir é a criança, depois, é óbvio, a mulher e aí sim o homem. Então, grave bem essa regra. Crianças, mulheres e homens. Aí você vai me perguntar, e se tiver uma pessoa de idade, como é que funciona essa questão? Você vai ainda respeitar a ordem, né? Primeiro a mulher e depois o homem, independente da idade. Então, suponhamos que numa mesa tem uma moça de uns 20 anos, mais ou menos, e um senhor idoso de uns 90 anos. Quem que eu vou servir primeiro? A mulher. Depois o homem.
tá? Mesmo ele sendo mais velho, pode ser que ele seja marido dela. Você não sabe qual que é a situação, tá? É capaz até de você tomar uma bronca se você servir ele antes. É comum, às vezes, você vai pegar um ônibus, um metrô, um trem, e aí você vê uma mulher levantando para dar lugar para um senhor de idade. Muitas vezes ele não aceita. Por quê? Principalmente o pessoal mais de idade preserva mais essa questão do cavalheirismo, tá bom? Então, mulher antes do homem, sempre, independente da idade. Agora, é claro, se tiver dois homens, um senhor bem velhinho e um outro jovem, aí você serve esse senhor velhinho antes do jovem. Ok? Muito bem. Mesmo que eu tenha que dar uma volta, então suponhamos que eu tenho uma mulher aqui e a outra aqui, e ali dois homens. Eu vou primeiro servir essa mulher, depois essa, depois aquele homem, depois aquele homem. A gente sempre anda no sentido horário. Por que que anda no sentido horário? Porque é mais fácil, olha só. Eu sirvo aqui pela direita, se eu andar no meu sentido horário, eu já estou à direita da outra pessoa. Se eu andar no sentido anti-horário, eu fico dançando valsa, ó, eu fico fazendo esse movimento para servir sempre as pessoas pela direita. Tá bom? Então, ó, servir essa pessoa aqui pela direita, sentido horário, sirvo essa outra e assim por diante. Quanta coisa, né? Quanta regra. No final das contas é o seguinte, o melhor serviço é aquele que for o mais seguro, o mais fácil, sempre vai ser o certo. Você deve estar pensando, muitas vezes algumas pessoas pensam, nossa, quanta regra, quanto detalhe, hoje não se usa mais isso. Mas não, as regras elas servem para facilitar o nosso trabalho. Sempre. Existe somente para facilitar o nosso trabalho. Se de repente você for servir e verificar que o lado esquerdo naquela situação é o melhor ângulo para você servir, o melhor lado para você entregar o produto, faz pela esquerda. Tá bom? Então olha só, recapitulando, trazer todos os produtos de uma vez só. 2, saber quem pediu o que na mesa. Isso seria o mundo ideal, hein? Saber a ordem de servir crianças, mulheres e homens. E 4, andar sempre no sentido horário. Então, sempre que possível, faça dessa forma. Tá bom? É claro, existe outras situações? Existe, de serviço, né, de prioridade. Então, suponhamos que você vai fazer um serviço de uma diretoria, né, numa reunião, uma empresa. Então, você sempre vai servir as pessoas por ordem hierárquica. É claro que a pessoa mais importante sempre de uma empresa vai ser a visita. Isso mesmo, o cliente, o convidado, sempre a pessoa de fora vai ser a pessoa mais importante. Mas aí, em segundo lugar, você vai servir a pessoa que ocupa o cargo mais alto da empresa. No caso, o presidente. Depois a secretária e por aí vai. Tá bom? Então, primeiro sempre quem ocupa o cargo mais alto de uma empresa. Agora, e se a gente estiver falando de um jantar dentro de uma residência, super formal também, um jantar à francesa. Não sei nem se você vai precisar fazer esse tipo de coisa, mas como a gente sempre fala, o bom profissional tem que saber, né, executar os mais variados tipos de serviço. Num jantar à francesa, numa residência, a gente serve primeiro as mulheres visitas. Depois a mulher que é da casa, que mora na casa. Então você tem que conhecer as pessoas. Depois eu vou servir os homens que são visita. E por último, o homem que mora na casa, o anfitrião. Tá? Olha que legal. Então é importante você reconhecer quem são as pessoas para fazer o serviço da forma correta. Vamos então entregar as bebidas e fazer o serviço? Olha só, acompanha comigo. Peguei aqui a minha bandeja com as garrafas de bebidas, aqui os copos, né? Suponhamos que eu vou trazer em garrafa ou em latinha. Se a gente estiver falando de serviços de restaurante, as garrafas, mesmo sendo garrafas de água, elas sempre vão vir já abertas. Principalmente se for tampinha de rosca, porque não tem como eu abrir isso na hora. No mundo ideal, o que seria, né, o correto, o mais elegante? Trazer as bebidas fechadas e abrir todas na frente das pessoas. Antigamente nós usávamos um guerridon. O que é um guerridon? É uma mesa auxiliar, né, que a gente aproxima da mesa do cliente para fazer alguns serviços especiais. Então, nesse caso, todas as garrafas vinham fechadas, a gente colocava em cima do guerridon. Muitas vezes a gente faz alguns eventos assim ainda, né? Então aí você pode trazer fechada sem problema. Coloca as garrafas lá em cima do guerridon, abre uma por uma e aí eu sirvo. Tá? Hoje praticamente a gente não encontra mais guerridon, então já traz as garrafas
e já serve diretamente da bandeja sem apoiar, tá? Então, se for garrafa de água com tampinha de rosca, já traz ela aberta, só com a tampinha em cima, tá? E se for latinha, você até consegue abrir na hora sem problemas nenhum. A única bebida que a gente vai abrir na frente do cliente hoje em dia, que é importante, é o vinho. Ou talvez uma cerveja especial, uma cerveja diferenciada, mas daqui a pouquinho a gente mostra como que é o serviço do vinho. Então vamos continuar aqui que os clientes estão com sede, os meus clientes imaginários aqui, ó. Bom, eu vou pegar sempre, na hora que eu chego na mesa, eu sempre peço licença. Não precisa ficar pedindo licença para todas as pessoas, que até você vai incomodar. Se você chegar e ficar com licença, com licença, com licença, né? Você chega, mostra que você está se aproximando, com licença. Até mesmo porque muitas vezes o cliente está sentado, a altura da cabeça dele está mais ou menos por aqui. De repente, do nada, você vem com uma taça e coloca aqui na mesa dele. Então, vai tomar um susto, né? Então, com licença, né? Vai pelo lado certo, no caso aqui do lado direito. Suponhamos que essa é a primeira pessoa que eu vou servir porque é a criança ou é a mulher. Se tiver 4 homens, tanto faz. Seguro sempre o copo pela haste, dessa forma. Nunca pega aqui o copo de jeito nenhum, tá? Sempre pela haste, do lado direito. Ó, é importante no posicionamento você sempre colocar a sua perna direita na frente, ó. Tá certo? Se eu ficar com as pernas juntas, eu tenho que me inclinar muito, dar dor nas costas, e aí não vai ficar muito legal. Então sempre aqui, ó, perna direita na frente. E aí eu coloco o copo na direção da ponta da faca de mesa dele, do lado direito, ó, tá certo? Pego a garrafa de bebida dele e sirvo dessa forma aqui, ó. A maneira mais indicada para segurar a garrafa é com o dedo indicador aqui em cima, ó, que aí você tem um controle maior da garrafa, tá? Do que você vai colocar. E esse dedo indicador ele te ajuda, ó, sem encostar a garrafa no copo e sem levantar demais. Tem gente que fica fazendo aquelas gracinhas assim, também é muito feio, certo? E aí eu vou servir para a pessoa. Até onde que eu sirvo? Se for um copo long drink, até mais ou menos um pouco mais da metade, no máximo 3/4 do copo, aproximadamente. Se for uma taça de vinho, sempre na parte mais larga da taça. Tá? Então, encher demais o copo fica deselegante, não é bonito, não é legal. Outra coisa que eu acabei não falando aqui, se você for num restaurante mais informal, um barzinho, uma cafeteria, um negócio mais simples, é bem provável que o garçom coloque a taça para você e deixe a garrafa do lado para você mesmo se servir. Isso não é muito legal. Interessante, se você tem um serviço no seu local, é servir os convidados, servir as pessoas. Agora, o que você nunca deve fazer é ficar completando o tempo todo, porque aí você acaba incomodando as pessoas, tá bom? Mas depende muito da situação e da ocasião. Vamos aqui ao nosso serviço de bebida com garrafa. Colocou o copo para a pessoa, perna direita aqui na frente. Veja, eu tenho 2 pessoas, então eu tenho que tomar o máximo de cuidado para não incomodar. Então eu vou entrar aqui com o meu braço, né, reto aqui, ó, nessa posição. É claro, se eu tivesse somente um casal aqui, não tem mais ninguém na mesa, só estão os 2, eu sirvo essas 2 pessoas pela frente, até pela lateral aqui, pela cabeceira, talvez fique melhor. Mas eu estou mostrando para vocês o que seria o correto se eu tivesse uma mesa totalmente preenchida. Então, ó, perna direita aqui na frente, eu venho com o meu braço aqui, ó, e tomando o cuidado de manter a bandeja sempre aqui atrás equilibrada, retinha. E sem encostar, como eu mostrei, a gente vai servir dessa forma. Dá uma viradinha. Essa viradinha, normalmente ela serve, ó, que eu parei aqui, ó, para aquela gotinha final não ficar pingando na mesa. E aí eu ponho a garrafa, sempre com o rótulo virado para o cliente, para o convidado, isso mesmo. Você vai organizar uma mesa, vai montar uma mesa de palestrante, sempre coloque as águas, né, em todas as ocasiões, com o rótulo virado para frente. Água, refrigerante, o que você for servir. Assim como se você tiver que entregar uma xícara de café para o convidado, para o seu cliente, sempre entregue, né, com a asa da xícara virado para o lado direito, tá? E por falar em café, vamos fazer uma demonstração de como é que funcionaria um serviço de café. Olha só. Então eu venho aqui com o meu bule de café. Hoje em dia quase todos os lugares usam muito aquelas máquinas de expresso, né, de cápsula, que é muito mais prático. Mas caso você venha trabalhar com serviço de bule,
Então é importante você trazer o açucareiro, o adoçante, ou em sachês, ou o próprio açucareiro. Você pode até colocar na mesa o açucareiro antes de entregar o café, se você usa em formato de açucareiro e adoçante separado, coloca no meio da mesa. E aí você vem com as xícaras vazias, né, já montadinhas dessa forma, e vem, por exemplo, aqui do lado direito da pessoa. Então, ó, estou fazendo aqui para vocês verem, mas na verdade está na altura da cabeça da pessoa. Eu deveria fazer mais aqui, ó, né? Então eu venho, sirvo o café na minha bandeja. Esse café está meio ralinho, hein? Mas tudo bem. E aí, na hora de eu entregar esse produto para o meu convidado, para o meu cliente, eu vou tomar o cuidado de colocar sempre a asa da xícara, ó, virada para a direita, a colher sempre embaixo, tá? Se eu tiver que entregar para uma pessoa que está na frente, porque eu não consigo ir daquele lado, eu entrego assim, ó, dessa forma, com a asa da xícara virada para a direita, a colher embaixo. Esses detalhes fazem grande diferença. Você não tem ideia do quanto isso faz diferença. Pode parecer frescura, mas não é. A excelência no atendimento, a excelência no serviço é a soma de vários detalhezinhos como esses que eu expliquei para vocês agora. Então, se você é garçom, você se preocupa com a sua aparência pessoal, com a sua higiene, você tem conhecimento dos produtos que você entrega, que você serve, você é simpático com o seu convidado, você é cortês, né? E você ainda domina as técnicas de servir. Você não precisa ficar perguntando quem pediu o quê, você serve as crianças e as mulheres. Então, a soma desses vários detalhes é que vai fazer o resultado final, vai ser a grande diferença, um trabalho de excelência. Combinado? Bom, agora para um serviço de buffet, num serviço de coquetel, onde o garçom vai passando os produtos e os clientes vão se servindo, né? O garçom, melhor, vai servindo as pessoas que estão de pé, alguns sentados, né? Então você tem convidados de diversos posicionamentos e tal, né? Como é que funciona o serviço de bebidas neste caso? É muito comum cada garçom passar um tipo de produto. Então você tem um garçom do refrigerante, o garçom que passa espumante, o garçom que passa uísque e assim por diante. No caso de um garçom que serve os refrigerantes ou as águas, normalmente você monta as bandejas dessa forma, tá? As bandejas com as bebidas variadas. Suponhamos que eu vou servir refrigerante e água. Então é importante você dar uma variada aqui. Coloca refrigerante light, né, ou zero. Coloca água com gás, água sem gás. Dá uma variada nos produtos que você tem. Uma outra dica importante para quem é garçom de buffet, tá? É se preocupar com o que tem, né? O que está saindo mais, o que precisa sair mais, o que precisa sair menos. Então suponhamos que a Coca-Cola está acabando, está saindo muita Coca e Guaraná tem demais. Ou Fanta, né? Quase as pessoas não tomam. Na verdade, os clientes, os convidados, eles pegam aquilo que você quiser que eles peguem. O que você mostrar mais para as pessoas é o que eles vão servir mais, né? Então aí na bandeja você procura colocar menos Coca, mais Guaraná, né? Ou então você está servindo suco de uva, suco de laranja e refrigerante. Ah, o suco está saindo muito, o refrigerante está saindo pouquíssimo. O que você faz? Procura colocar mais refrigerantes, né? Coloca lá 2 copos de sucos apenas e aí você consegue reverter isso daí, tá bom? Então o garçom que tem que administrar isso. A mesma coisa é para o uísque, né? Então o maître, na verdade, é que tem que verificar isso, né? Que tem que supervisionar. Mas se não tiver um maître, você tem que usar a cabeça e agir, né? E ter proatividade. Então tem 2 garçons passando o uísque está indo muito rápido e eu vejo que tem poucas garrafas, no ritmo que está indo não vai dar conta. O que você faz? Deixa um só passando, né? Não precisa expor muito isso, porque senão vai acabar logo. Muito bem, o serviço de refrigerante ou água é dessa forma. Então você sai com a bandeja completa, né? E vai entregando para os convidados. Você vai circulando o tempo todo, tá? Né? Passa pelas pessoas. Aceita um refrigerante? Ah, eu quero Guaraná isso. Guaraná, tem Guaraná zero, Guaraná normal. Ah, tem gente que olha para a bandeja e fala assim, ah, não tem Coca. Se quiser eu posso trazer aqui, eu tenho Guaraná, Guaraná zero e tenho água, senhora. Ah, então me vê um Guaraná, né? Porque o cliente às vezes ele olha, ah, não tem Fanta, não tem Coca. Você diz o que tem aqui. É bem provável que muitas vezes ele pegue aqui, ele está com sede, ele pega o que tiver,
né? Mas se ele fala, não, eu queria uma coca, só um momento que eu já venho trazer para o senhor, né? Que eu já trago para o senhor ou para a senhora, sem problema nenhum, tá bom? Então sempre dessa forma. Não esqueça do guardanapo, serviço de coquetel é importante trazer sempre o guardanapo. Então suponhamos que o cliente chegou, me vê um guaraná? Pois não, pega um guardanapo aqui, ó, tá? E aí você pode, ou colocar, se o cliente estiver sentado, você pode colocar o guardanapo e coloca o refrigerante na mesa para ele, tá? Se o cliente estiver de pé, me vê um guaraná, procure não deixar as pessoas pegarem da sua bandeja. A não ser que tem muita gente, uma festa está lotada de gente, não tem muito como você circular. Então você segura a bandeja com a outra mão aqui e vai entregando para os clientes servindo. Caso contrário, você procura entregar para as pessoas. Me vê uma água, garçom? Pois não. Pega um guardanapinho aqui, ó, assim, pega desta forma e entrega assim para o cliente, ó. Eu tenho certeza que ele vai pegar o guardanapo com uma mão e com a outra ele pega o copo, né? Você vê que ele está com uma mão só, a outra está ocupada, você pode, né, entregar um guardanapo e depois dar o copo, tá certo? Ou ainda se inclinar dessa forma para o cliente se servir, né? Tem muita gente sentada, vem um para mim. Você abaixa que os próprios convidados servem. Isso numa roda, né, num sofá, de repente ali num lounge, você pode servir dessa forma também, ok? Se ao invés de usar garrafa, no jantar que eu estou trabalhando, a gente utiliza jarras. Né? Você pode usar jarra de cristal, jarras de prata. Você pode ir com um guardanapo embaixo, ou até um pratinho. É que com o guardanapo você tem mais habilidade, você consegue ter... É mais fácil para você servir e se precisar você secar aqui a sua jarra, tá bom? Então eu aconselho ir com um guardanapo. Nunca vai direto com a jarra assim, ou muito menos com duas jarras. Outro dia eu fui numa festa, tinha um garçom com uma jarra de água sem gás e outra com gás. E aí o cliente falava, me vê uma com gás, ele servia. Se o outro pedisse sem gás, ele tinha que fazer assim, ó, né? Fica um negócio muito feio. Então, sempre uma mão só, na outra você vai dessa forma, fica mais elegante a forma como você anda, tá? E na hora de servir, você serve dessa maneira. E aí passa o guardanapo aqui, ó, tá? Muito tranquilo, serviço de bebidas em jarra. Para servir o whisky ou qualquer outro tipo de bebidas de dose, você traz a garrafa, traz um balde com gelo, traz os copos aqui na frente e um dosador. Tem vários modelos de dosador. O que eu tenho aqui para demonstrar para vocês é esse formato, que é mais usado em bar, né? Mas tem aquele outro dosador que funciona melhor, que ele se apoia direto aqui no copo. Em serviços de coquetel, muitas vezes não se usa o dosador. Porque o cliente é à vontade, né? Você não vai cobrar do cliente, já está pago. Num restaurante, sim, você usa o dosador. Então eu vou mostrar aqui das duas formas. Traz guardanapo, traz o gelo, traz os copos, né? E traz a garrafa de uísque já aberta. Essa daqui, no caso, é de rolha, então se eu deixar para abrir na hora, eu não vou conseguir. Deixando só um pouquinho para eu abrir, ó. Então fica mais fácil aqui no caso, ó. Tá? Deixo a tampinha aqui. Me aproximo do cliente, sempre pela direita, tá? E aí eu vou perguntar para ele. O senhor gosta de bastante gelo? Com licença. Como o senhor prefere o seu uísque? Com bastante gelo? 2 pedras, 3 pedras? Pergunta para ele, né? Eu quero com 2 pedras, por favor. Uma pedrinha, ou sem nada. Né? Suponhamos que ele fala, enche de gelo, eu quero com bastante gelo. Se aí nesse caso você usa dosador, né, e aquele dosador de apoiar, primeiro põe a dose e depois você completa com gelo, senão não vai conseguir colocar o dosador, tá bom? Agora, se não usa dosador, é muito simples, é só pegar o gelo aqui, colocar no copo, sempre aqui direto na bandeja, ó. Coloca aqui, tá? E aí, pega o uísque, serve aqui uma dose no olhômetro aqui, ó. Cuidado para não colocar demais, para não deixar clientes alcoolizados demais no bar ou na festa, tá? Com bastante gelo, tenho certeza que isso vai subir quase aqui para cima, né? Quase 3/4 do copo aproximadamente. Muitos clientes falam assim, põe mais aí, ainda mais quando ele tiver, né, já bebido algumas e tal. Põe mais! Pô, tem garçom que vai lá e enche o copo da pessoa igual o Guaraná. O que vai acontecer? O cliente está alcoolizado, muitas vezes ele deixa aquele copo numa mesa, perde e acaba tendo muito desperdício. Então tenha bom senso, tenha responsabilidade com o serviço de bebidas, tá certo? Coloca pouquinho. Não vai falar não também. Se ele falar, coloca mais aí, não vai falar não. Chega para ele,
Ah, sim, claro, mais um pouquinho. Né? Ah. Bom, feito isso, pega-se o guardanapo, pega o copo aqui e entrega diretamente para o cliente. Tá certo? Essa é a forma correta, mas elegante de servir o uísque ou qualquer bebida de dose que nós chamamos. Tá bom? Outra forma que a gente vê muito de servir o uísque em festas de casamento, principalmente em coquetéis diversos, é trazer os copos já com gelo, vários copos, muitas vezes copos altos, todos já com gelo, e aí é só completar com os uísques. O problema é que o gelo vai derretendo e vai ficando aquela aguinha no fundo. Né? Você tem que passar de um copo para o outro. Tem cliente que pede mais gelo, você tem que ficar jogando o gelo para um outro copo, né? Não fica tão elegante. Essa é a forma correta de fazer o serviço, tá bom? Sempre na mão esquerda aqui, ó. E sempre circulando, tá? Então, num serviço de coquetel, o garçom tem que estar o tempo todo circulando, mesmo que o cliente, se acabou de passar, passa novamente, principalmente porque o anfitrião, o dono da festa, ou quem te contratou, está o tempo todo olhando. Às vezes você passa por uma pessoa, aceita um uísque, senhor? Ele fala, não, obrigado. Aí chega o dono da festa, né, aborda aquele convidado, você não está tomando nada? A pessoa fala, não. Você não quer um uísque? Aí a pessoa fala, ah, acho que eu quero então. Aí chama você, ah, vem cá. Dá a impressão que você não passou lá, você acabou de passar, a pessoa não queria, né? Mas aí, como o anfitrião ofereceu, a pessoa aceitou. Né? Então, o tempo todo você tem que estar circulando, né? Sempre. Tá? Em serviço de coquetel é assim que funciona, a gente vai falar mais disso na hora que falar do serviço de comida e também mostrar o serviço de outras bebidas. Agora, para servir espumantes, né, vinho espumante, champanhe, né, é importante que você saiba a diferença hein, do que é um champanhe, do que é um prosecco, do que é um espumante, o que é uma cava, tá? São bebidas diferentes, todos eles são espumantes, mas cada um é feito em um país, em uma região e tem as suas particularidades. Então é importante que você saiba. Suponhamos que eu estou com a minha garrafa de espumante aqui, só para ilustrar, tá bom? Eu tenho as minhas taças. Uma forma de segurar as taças de espumante é assim, ó. Pega, abre a mão dessa forma e coloca as taças dessa forma aqui, ó. Uma garrafa de espumante de 750 ml vai dar aproximadamente 5 taças, 5 a 6 taças como essa. Então não adianta querer levar muitas taças porque você não vai dar conta. E sem contar também que você vai servir algumas pessoas que estão sem taça e vai completar o copo das outras pessoas. Se você levar na bandeja, pode ser que caia. Esse copo aqui ele cai com muita facilidade, mas dá também, fica elegante também. Assim, eu só estou dizendo que é uma forma mais ágil de fazer e você consegue entrar em lugares mais apertados, tá bom? Então, ó, segurei 3 taças aqui, dá até para colocar mais uma se eu quiser aqui, ó. Né? Dá para colocar mais, ó, se quiser, mas aqui já é o suficiente. Caberia outra aqui, tá? Mas 4, né, ou 5 taças é o suficiente. E na outra mão você vai com a garrafa de espumante geladinha, já aberta, é claro. Depois nós vamos ver como é que abre espumante e vinhos em geral. Aqui é só para como serve a bebida já aberta em serviços de coquetel. Então você, sempre circulando, procura ver se tem um garçom já do lado direito, vai pela esquerda, né? Vai sempre onde não tem ninguém passando. Essa é a ideia. Vai onde tem gente que está acabando de chegar, se aproxima das pessoas que já estão com as taças e estão esvaziando. Não espere o cliente te pedir. Se a taça dele tiver menos da metade, já vai em direção do copo dele e já vai completando. Tá? Não pergunta, vocês querem mais espumante? Não, já traz e já serve. A não ser que a ideia seja, ó, maneira no espumante que está acabando. Aí você vai servir menos, tá bom? Mas caso contrário, é para servir à vontade, é para deixar o cliente à vontade. Então, qual que é a forma correta? Aceita o espumante? Aceito. Que espumante que é esse? Ó, esse é o Casa Valduga, faz de conta, tá? Esse aqui é o Casa Valduga Brut, né? Ah, esse é o Salton Brut. Ah, ele é demi-sec. Ah, ele é seco? Sim, ele é seco. Esse aqui é um pouco mais seco, o outro é um pouco menos seco, um pouco mais adocicado. Que uva que é? Ó, é Chardonnay. Chardonnay e Pinot Noir. Aonde que é feito? No Rio Grande do Sul. Então é importante que você saiba. Sirva o espumante e entrego na mão do meu convidado. Lembrando que essa forma de segurar só permite você entregar para aquelas pessoas que estão de pé.
Não fica elegante fazer um serviço desse para as pessoas que estão sentadas. Você vai entregar assim para a pessoa, né? Ou então segurar a garrafa aqui para entregar. Então a melhor forma é você vir com as taças na bandeja e assim como eu fiz o serviço do uísque já entregando direto, servindo direto na própria bandeja. E assim eu vou fazer com o serviço de vinho branco ou vinho tinto em bandeja para um grande número de pessoas, tá ok? Se for servir vinho branco ou vinho tinto para um grande número de pessoas, o lugar está apertado, quiser ir com ele na mão, também dá para servir dessa forma, quando as pessoas estão de pé. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o serviço do vinho à mesa, tá? Se for um serviço de coquetel, um serviço onde as pessoas estão numa festa, né, o vinho você abre todos eles antes e vai servindo em estilo coquetel mesmo, como nós mostramos no caso para servir espumante, vinho tinto, vinho branco, é à vontade. Mas vamos aprender o ritual, as técnicas para abrir uma garrafa de vinho e para oferecer esse vinho para o cliente na mesa, tá certo? Bom, primeiro é importante saber das temperaturas de serviço. Isso influencia muito, não só para o vinho, como também para cervejas e outras bebidas. Temperatura para armazenar qualquer vinho, para guardar, quer seja branco, tinto, rosés ou espumantes, 15 graus, que é a temperatura da adega, tá certo? Para servir vinhos espumantes, de 6 a 8 graus. Então, geladinho, mas não estupidamente gelado, 6 a 8 graus. Brancos, de 8 a 12. E tintos, de 15 a 20 graus aproximadamente. Tá bom? Então tenha como referência essas temperaturas. Para servir o vinho branco, você coloca a mão nele, é aquela temperatura de quando você tira uma garrafa de água gelada da sua porta da sua geladeira. Tá? Então, ou seja, não é estupidamente gelado não. Apesar que quando está muito calor, nós brasileiros adoramos bebidas extremamente geladas, não é verdade? Mas você acaba às vezes mascarando o sabor da bebida se servir gelada demais. Mas vamos ao serviço do vinho à mesa. Olha só, para um correto serviço eu preciso trazer, no caso de vinho branco, trazer no balde de gelo, tá? Coloca sempre gelo e água para facilitar a retirada da garrafa. Se você colocar só gelo achando que vai gelar mais rápido, né, vai ter uma certa dificuldade de você tirar a garrafa, sem contar também que não gela tão rápido quanto com água. E detalhe, aqui é só para refrescar, o vinho já estava geladinho, aqui é só para manter ele na temperatura certa. E traz sempre um prato forrado com guardanapo. E apoia isso em cima do guerridon ou na própria mesa do cliente. Se fosse um vinho tinto e já estivesse na temperatura certa, já traz a garrafa direto na mesa e abre e faz todo o serviço aqui na mesa sem problema nenhum, não precisa de um balde de gelo. A não ser que o vinho tinto precise ser refrescado. Muitas vezes você vai servir um Pinot Noir, um Gamay, ou até um Cabernet Sauvignon, qualquer vinho tinto, né, e está muito quente, então é necessário você dar uma refrescada no vinho. Não é gelar, é deixar ele numa temperatura de 16, 18 graus, tá bom? Bom, trouxe o meu balde de gelo, trouxe também um pires, né, ou um prato de pão, que é onde eu vou colocar o lacre e a rolha, já vou explicar por quê, isso num serviço de mesa. E o objeto importantíssimo que nós já falamos, que é a ferramenta do garçom, que é o saca-rolhas, tá? Que é o meu abridor, isso fica sempre no meu bolso. O cliente está aqui, suponhamos que tenha um casal, então sempre você aproxima do cliente com a garrafa de vinho, seca bem aqui a garrafa e apresenta a garrafa de vinho para a pessoa que pede o vinho, não é para o homem, é para quem pediu. Então se é a mulher que pede, é para ela que vai ser apresentada a garrafa, né? Então eu poderia ir por ali se fosse a mulher que estivesse pedindo o vinho, tivesse pedido o vinho. Nesse caso, eu apresento por aqui porque foi essa pessoa que pediu. Então, com licença, senhora, aqui está vinho tal, safra tal. Né? Você pode falar o nome do vinho. É importante que você fale o nome do vinho. A apresentação da garrafa serve para o cliente, primeiro, saber se foi esse realmente o vinho que ele pediu. 2, verificar as condições do lacre e do rótulo. Um vinho que esteja com o rótulo todo deteriorado, com o lacre também violado, não é um bom sinal. É um sinal de mau armazenamento, provavelmente o vinho pode ter algum defeito, né? Então, senhor, vinho X, uva Chardonnay, por exemplo. Não é o caso desse, não convém, mas só para
ilustrar. Então fala o nome do vinho, né? E fala a safra. Ah, legal, é esse mesmo, pode abrir, ok. Volta o vinho no balde de gelo e abre lá dentro mesmo, ou pode abrir aqui fora. Eu vou abrir aqui para você ver melhor. Vou até colocar um pouco esse balde para lá, só para você conseguir enxergar melhor aqui a abertura da garrafa. Então eu vou pegar o meu saca-rolhas, ó, e vou tirar aqui o canivete do saca-rolhas e vou cortar bem aqui em cima desse anel, ó, tomando o máximo de cuidado para não rodar a garrafa, ó. Eu faço assim, porque se eu rodar a garrafa vai enrugar toda a mesa, a toalha, vai ficar feio, né? E aí eu tiro esse lacre, e esse lacre não vou pôr no meu bolso, que meu bolso não é lixeira. Também não vou pôr dentro do balde de gelo, eu coloco aonde? Nesse pires que eu trouxe e deixei aqui do lado. Vou puxar aqui o meu espiral e vou colocar aqui bem no centro da rolha e vou dar uma rosqueada. Rosqueio mais um pouquinho, centralizo ele, ó. Esse meu saca-rolhas, ele tem esse espiral de teflon, então ele entra mais facilmente na rolha, tá? Então eu vou rosqueando, tomando cuidado de não colocar todo o espiral lá para dentro para não cair pedacinho de cortiça dentro do vinho. E aí o que eu vou fazer, ó? Aqui é móvel, aqui também, né, ó? Eu vou colocar esse primeiro estágio e vou, com o dedo indicador aqui em cima e esses dedos aqui segurando por aqui, eu vou fazer um movimento para cima e para trás ao mesmo tempo. Olha o meu posicionamento, ó. Eu sempre com o cotovelo abaixado aqui. Nunca faz assim, ó. Então assim. Outro dia eu vi um garçom abrindo, dava até medo. Ele fazia alguns gestos, né? O cara mostrava a língua, ele fazia assim, ó, né? O outro fazia assim, ó, né? Uma força enorme. Você tem que mostrar para o cliente, né, alguma coisa que para ele muitas vezes é difícil e você faz com facilidade. Isso impressiona, tá bom? Então, ó, esse dedo indicador aqui em cima, eu vou fazer esse movimento, ó. Puxei aqui. Aqui, ó. Um pouquinho duro. E agora, com o outro estágio, eu ponho aqui, ó. Ó, esse dedo indicador aqui em cima, eu faço esse movimento aqui, ó. Certo? E aí, para finalizar, você tira com cuidado aqui a rolha. Então, ó, não ultrapassou, né? Isso é um bom sinal. E aí você desrosqueia essa rolha aqui do seu saca-rolhas. Guarda o seu saca-rolhas no bolso, que é a sua ferramenta de trabalho. E essa rolha, muitos garçons entregam para o cliente, para ele analisar. Tem cliente que não entende disso, não faz questão nenhuma, vai se sentir até constrangido se você entregar a rolha para ele. E vai ter cliente que, se você guardar a rolha no bolso, ele vai falar assim, cadê a rolha? Então você não sabe se ele quer ver ou não. Então uma forma sutil, discreta de você fazer é exatamente isso, trazendo um pratinho como eu trouxe e deixando próximo dele. Se ele quiser analisar a rolha, ele analisa. Se ele não quiser, sem problema nenhum. Tá bom? Bom, por que a gente analisa a rolha? Isso é uma outra história, isso é uma outra aula, mas basicamente a rolha tem que estar sempre úmida, ela não pode ter bolor. E muitas vezes pelo próprio aroma da rolha já é um sinal de que o vinho pode ter ou não algum problema. Se eu estiver trabalhando num restaurante onde eu tenho a figura do sommelier, que é o profissional que serve os vinhos, tá, que conhece muito bem, ele degusta o vinho antes de entregar para o cliente. Então ele abre, ele faz tudo isso que eu fiz, ele vai trazer uma tacinha de degustação, ou às vezes até um instrumento chamado test vin, e aí ele vai provar o vinho ali. É um pouquinho só, o suficiente para ele verificar se o vinho tem defeito ou não. Isso antes de entregar para o cliente, tá bom? Mas vamos lá, o garçom não faz isso não, ele já serve direto. Então é um casal, o cliente que pediu, o homem neste caso. Então o que eu faço? Eu vou pegar minha garrafa de vinho, que eu abri dentro do meu balde de gelo ou aqui mesmo diretamente na mesa. Vou colocar dessa forma, inclusive essa é uma forma bem bacana de você segurar não só a garrafa de vinho branco, como espumantes também, tá? Aqui, ó. Então fica bem protegido, né? Não vai ficar pingando no colo da pessoa, o rótulo fica sempre à mostra, e aí você vai colocar um pouquinho de vinho para a pessoa que pede o vinho. Dá uma viradinha, aquela viradinha que nós mostramos para não pingar, e pergunta para o cliente. Muitas vezes ele já sabe, você não precisa nem falar nada, né? Mas tem cliente que não sabe disso. O senhor gostaria de degustar, senhor? Ah,
Pois não, ele vai e prova, né? Às vezes ele fala degustar, para quê? Você pode falar, olha, para o senhor ver se está na temperatura certa, o senhor quer que gele um pouco mais, né? Ah, tudo bem. Ah, tá ótimo, pode servir. Então você serviu um pouquinho, ele falou que tá ótimo, serve todas as pessoas da mesa que tiver com ele, tá? Começando pelas mulheres, depois os homens. E a última pessoa a ser servida é a pessoa que degustou o vinho. Então, o último copo que você vai completar é o copo da pessoa que degustou, porque você pôs só um pouquinho para ela, tá certo? E aí você vai e completa com mais vinho. Agora, se for a mulher que pediu o vinho, é ela que vai degustar, é para ela que você apresenta, é ela que degusta, e também ela vai ser a última a ser servida. Sempre é assim, tá bom? Quem pedir. É a mesma história da conta. Num restaurante, para quem que você entrega a conta? Não é para o homem, é para quem pedir. E assim é o serviço do vinho branco. Do vinho tinto é exatamente a mesma coisa, né? O que muda é que não vai estar num balde de gelo. E por falar nisso, depois que você abre o vinho branco e serviu todo mundo, devolve o vinho no balde de gelo e coloca o guardanapinho em cima. Você pode até fazer uma roupinha aqui para ele, se você quiser, ó. Já fica assim, sem problema nenhum. Para servir o vinho tinto, como ele não está gelado, não está molhado e não fica pingando, né, um jeito legal é você pegar o guardanapo aqui na sua mão esquerda, aqui atrás, ó, tá? E com a garrafa de vinho tinto você vai servir. Na hora que você serviu, deu aquela viradinha, passa um guardanapo aqui, ó, tá? E segura sempre dessa forma, sempre com elegância, tá bom? Nunca sai com a garrafa de vinho assim, né? Não, sempre com o rótulo virado para frente, com cuidado, um guardanapo atrás, sempre segurando dessa forma, ou assim, ó. Tá? A postura é muito importante, a forma como a gente anda. E saiba o que você está servindo, né? Conheça o que é isso daqui, da onde veio, quais são as uvas, que é muito importante também. Tá certo? Para servir o espumante, tá? É também a mesma coisa do que a gente for servir o vinho branco ou vinho tinto. O único detalhe para abrir o espumante é o seguinte: você vai tirar aquele lacre, você vai colocar o dedo em cima da rolha com aquele arame que a gente chama de gaiola e vai desrosquear o arame da gaiola, tá? Não tira o dedo, porque às vezes, ao você desrosquear aquele arame, pode acontecer de estourar sozinho. E pode estourar uma lâmpada, pode pegar em alguém, pode fazer barulho e assustar as pessoas. Se estiver numa festa, o noivo quer fazer o brinde, ele vai ouvir aquele barulho, ele quer aquele barulho. Mas se eu simplesmente quero tomar espumante, eu não quero ficar assustando ninguém, não quero, né, cometer algum acidente aí. Então segura a rolha firmemente aqui com o seu dedo, desrosqueia o arame, afrouxa o arame, e com o arame ainda em cima, você vai colocar um guardanapo de serviço aqui, ó, rapidamente tira o dedo e segura. E ao invés de rodar a rolha, você vai segurar firmemente a rolha com o arame. O arame é até bom porque ele faz com que crie um atrito e dá mais segurança na hora de você segurar a rolha, de você pegar a rolha. E você vai rodar a garrafa, você vai segurar dessa forma e vai rodar a garrafa. E facilmente vai sair a rolha. O guardanapo ele serve para não fazer muito barulho, abafar um pouco o som. Se molhar, se espirrar também, ele vai proteger um pouquinho as pessoas, tá? E também você consegue segurar melhor aqui a rolha. Feito isso, o procedimento é normal para todos os outros vinhos. Quando você vai fazer um evento, uma festa, onde você tem uma grande quantidade de vinhos, abra uma certa quantidade, mas não abra todos. Assim também como você não vai colocar todos os vinhos para gelar. De repente estava esperando lá 50 pessoas, vieram 15. Ou as pessoas não tomaram a quantidade de vinho que esperava se tomar. E aí você colocou todos os vinhos numa tina com gelo, e aí o rótulo começa a descolar, e aí você acaba perdendo, tá bom? Então coloca uma certa quantidade, depois coloca um pouquinho mais, abre alguns com antecedência para agilizar o seu trabalho, mas não vai abrir todos, tá bom? Agora é só treinar bastante a abertura da garrafa. Se você quiser aprender a abrir e ficar bom na abertura de garrafas, uma dica que eu dou é guardar as rolhas dos eventos que você faz, e aí você pega as garrafas vazias e empurra de novo assim a rolha, ó, né? Eu até costumo às vezes bater na parede assim, isso com água, né, para eu treinar, eu fazia isso.
e aí batia na parede assim, às vezes com a mão mesmo, que nessa aqui tá fácil, ó, fechei novamente, né? E aí treinava a abertura da garrafa. Isso eu fazia várias vezes, para não ter nenhum problema de quebrar a rolha ali na hora e tudo mais. É claro que isso acidentalmente pode vir a acontecer, principalmente quando a rolha, o vinho foi guardado em pé e não deitado, a rolha resseca e ela acaba às vezes esfarelando, quebrando e você não consegue tirar de uma vez. Até o nosso próximo vídeo.